Mas aos 12 anos de idade ele vai morar em Israel para ser ensinado aos pés de Gamaliel, o principal professor de todos da época, mais respeitado, época de Jesus. E aí Paulo recebe o chamado para pregar aos gentios. De forte tradição judaica, ele vai pregar aos gentios e há um choque cultural. Ele começa a ver o modo como as pessoas viviam, ele começa a ver os deuses a quem elas serviam e adoravam, e ele entra num conflito existencial ali no 1 Coríntios, viu? E ele vai começar a falar então do que nós devemos pregar. Eu quero conversar com vocês aqui, e o tema desta manhã é: por que você vem para a igreja? Para que você veio para a igreja? Por que e para quê? Paulo, ele enfrenta e percebeu que os judeus, eles adoravam a Deus baseados no sangue deles, naquele chamado de Abraão lá. Eles se sentiam especiais. Abraão foi tirado do meio de um povo pagão lá de Ur dos Caldeus, e Deus o escolheu, e nós somos descendentes de Abraão. Deus nos tirou com mão forte e poderosa do Egito, destruiu aquela nação mais poderosa do mundo, nos levou, deu maná para nós, coluna de fogo, coluna de nuvem. Deus estabeleceu o reinado, construiu um templo tremendo, o templo mais bonito da história, nunca houve igual, nunca haverá, a Bíblia diz. Então havia um orgulho dentro da nação judaica, e há até hoje, né? Popularmente dito aí, sangue azul, né? E eles adoravam a Deus baseados então nessa questão de poder, nessa questão de origem, de etnia. Por isso eles pediam muitos sinais para Cristo. Dá-nos um sinal que você é o Messias. Mostra-nos que você vai nos libertar do Império Romano. E nós aceitamos você. Adoravam a Deus baseado no poder. Adoravam a Deus baseado na origem, na etnia. Alguns acusaram Cristo falando assim: não é esse aí que é filho de José, lá o carpinteiro? Qual é a origem dele? Adoravam a Deus baseado na origem, na raiz cultural, no poder. Valorizavam isso. Quando Paulo chega para os gregos, ele encontra o quê? E aí é mais próximo de nós, né? Os sábios, os filósofos. Os gregos valorizavam a sabedoria. Quando a igreja cristã chega no Ocidente, começa-se a discutir se Cristo nasceu com pecado ou sem pecado. Como era a natureza dele? Como é que pode uma divindade se transformar em homem? Como é que pode a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, 3 pessoas mais um só Deus? Esse tipo de discussão nunca passou na mente de um judeu. Deus é Deus e ponto final. Foi com os gregos que começou a discussão: o que acontece depois que o homem morre? Será que ele vai para o céu, vai para o inferno? Fica onde? Tem alma ou não tem? Nunca isso o judeu se preocupou em discutir. Interessava para o judeu ser um representante de Deus na terra. Morreu, morreu, já era, você não vai ser mais representante dele na terra. Mas os gregos começaram a discutir. Os gregos começaram a adorar a Deus, na verdade, baseado na filosofia. Começaram a interpretar a palavra de Deus e começaram a fazer os seus cultos de adoração baseado em sabedoria, em filosofia. O tempo foi se passando. 323, 325, o primeiro concílio de Niceia. Quem é que abre o concílio de Niceia? O imperador Constantino. 313, Justiniano declara a igreja cristã como imune à perseguição. E Constantino então se declara cristão, o imperador.
E aí as pessoas começam e a nossa igreja é baseada em Constantino, viu? Já ouviu falar em basílica? O que é basílica? Igreja, né? Só que da onde que vem a palavra basílica? Basílica vem de fórum, de tribunal. Por que a igreja é assim? Porque o juiz ficava aqui em pé para julgar, chamado púlpito. Tinha as testemunhas, então era feito o julgamento. Por que basílica? Porque quando Constantino oficializou o cristianismo no Império Romano, não tinha igreja construída, faltou espaço. O povo todo virou cristão do dia para a noite, por decreto. Porque ser cristão era a moda. Ser cristão era ser amigo do rei. Ser cristão era fazer parte da nata da sociedade. Então, do dia para a noite aconteceu isso. E aí as pessoas começaram a adorar a Deus baseado, se os judeus adoravam a Deus baseado na cultura, no sangue, no poder, os gregos começaram a adorar a Deus baseado na filosofia, na sabedoria. Agora passou-se a adorar a Deus por causa da política. Era bom ser cristão. Bom ser cristão. Você estava inserido na sociedade, na política. O tempo foi se passando. Vamos pular para os nossos dias. Por que você adora a Deus? Para que você adora a Deus? O cristianismo então chega na Europa, se desenvolve, revolução, primeira revolução industrial, segunda, chega nos Estados Unidos, e hoje nós vivemos em uma sociedade de consumo, capitalista, consumista. O que a gente mais enxerga hoje é uma pessoa que busca Deus baseada no consumo. Por que você adora Deus? Para que você adora Deus? Abra aí em 1 Coríntios. Logo depois do livro de Romanos, perto do Evangelho de João. 1 Coríntios capítulo 1, versos 18 até o 30. Segura aqui para eu pegar pra você. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. 1 Coríntios 18 em diante, tá? Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada os que são,
a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Está entendendo aí o que Paulo está falando para os judeus e para os gregos? Não foi de nobre nascimento que ele escolheu para cumprir a missão. Não foram os fortes, não foram os sábios, os filósofos. Foi eu e você. Por que você adora a Deus e para que você adora a Deus? Por que você está aqui na igreja? O que te motivou a vir para cá? Há uma grande inversão de valores hoje. Já havia na época dele. Por isso que ele trata desse assunto e eu estou tratando mais na nossa linguagem aqui. Há uma inversão de valores tremendo hoje, porque as pessoas elas buscam a Deus baseados naquilo que elas necessitam. E isso é uma loucura tremenda, uma distorção da palavra de Deus tremenda. Porque o dia que, a partir do momento que você busca a Deus baseado na sua necessidade, você apequena a Deus, você amesquinha a Deus. Como assim, pastor? Se você tem um problema familiar e você começa a buscar a Deus por causa desse problema familiar, você está buscando um Deus psicólogo, um terapeuta familiar. Se você busca a Deus porque você está doente, ou porque alguém está doente, você está buscando um médico. Se você busca a Deus baseado somente porque você quer conhecer a palavra, você busca então um professor. Você deve buscar a Deus porque Ele é Deus e ponto final. Toda vez que eu busco a Deus baseado nas minhas necessidades, eu apequeno e amesquino um Deus eterno ilimitado. Ilimitado. Por que você busca a Deus e por que você adora a Deus? Nós temos que repensar isso. Nós temos até que mudar muitas vezes o nosso discurso teológico. Eu tenho que buscar a Deus baseado no que Ele é. E também consciente do que eu sou. Como cantamos na música, né? Somos pó. Somos nada. Ele é tudo. Você deve buscar a Deus porque Ele é Deus. A sociedade de consumo transtornou a teologia, viu? Não a teologia, o discurso teológico, e inclusive dentro da nossa igreja também. Temos que tomar muito cuidado com isso. Quando você vem para a igreja, você não vem buscar bênção. Quando você vem para a igreja, você deve vir para adorar. E quem vem para adorar, já recebeu a bênção. Vir para a igreja, adorar a Deus, é igual dízimo e oferta. Dízimo e oferta é um ato de adoração. Você devolve aquilo que você já recebeu. E há um conceito errado por aí na sociedade, onde eles precisam vir para a casa de Deus para buscar bênção. Sendo que o processo de vir para dentro da igreja, na verdade, nada mais é do que um ato de devolução daquilo que eu já recebi, que é a presença e a comunhão de Deus. Porque se você não tiver Deus presente na sua vida, no dia a dia, não é aqui que você vai encontrar Ele. Porque Deus está em todos os lugares. E ontem um irmão veio conversar comigo sobre isso. Falou assim: pastor, serviu de ilustração para o meu sermão. Deus mandou a ilustração. Falou: pastor, tem um conflito aqui dentro de mim que eu tenho que conversar contigo. Fala, Paulinho. Pastor, toda vez que eu ia na igreja, antes de me batizar, eu saía da igreja e falava assim: puxa, essa mensagem foi para mim hoje. Puxa, essa mensagem foi para mim hoje.
Só que sabe o que aconteceu, pastor? Depois que eu me batizei, nunca mais aconteceu isso. O que está acontecendo comigo? Eu falei, lógico, antes Deus estava te atraindo, agora Ele está te enviando, meu amigo. Antes Ele estava te atraindo, mas agora você tem que pregar. Agora você não tem que receber mensagem. Você já recebeu. Você tem que levar a mensagem. E esse conflito que ele tem, eu entendo que muitos têm hoje. E vivem até de maneira inconsciente disso. De ir na presença de Deus buscando algo. Sendo que Deus não quer que nós busquemos, mas Deus quer que nós levemos. E é totalmente contra a cultura capitalista e consumista do nosso tempo. Onde nós estamos o quê? Acostumados a buscar, adquirir para nós mesmos. E Deus vira e fala, vá. Vá. Leve. Não venha buscar, leve. Eu levei um tempão para entender isso, viu? Um tempão. E eu descobri, estudando esse texto, uns 20 dias atrás, mais ou menos. A gente sempre lê a Bíblia é viva, né? Eu costumo dizer que não somos nós que lemos a Bíblia, é a Bíblia que nos lê. E aí, a Bíblia me leu nesse dia, e jogou na minha cara. E eu descobri que eu estou há 15 anos dentro da igreja. E por eu gostar de estudar, eu estava buscando um Deus professor. Para Ele me ensinar. Cada vez mais. E aí eu percebi que eu precisava me converter. Sabe, você tem que buscar a Deus consciente que você não vai adquirir nada para si, mas você vai adquirir para os outros. Levar para os outros. Levar o quê? Paulo diz aqui, fantástico, né? Diz assim, ó, você vai levar a loucura para aqueles que buscam sabedoria, e você vai levar fraqueza para aqueles que buscam poder. O que Paulo está falando aqui? O que ele quer dizer com isso? Nós estamos aqui para fazer uma contra-cultura. As pessoas buscam o consumo, as pessoas buscam satisfazer a si próprias. E quando você busca satisfazer a si próprio e busca o consumo, nessa sociedade pós-moderna aí, isso gera insegurança, sabia disso? Os filósofos dizem por aí. Uma geração totalmente insegura. Porque quando você busca só em você, você não vai encontrar nada. A Bíblia é bem clara a respeito disso. Somos nada, somos pecadores. Não há resposta dentro de mim. Já percebeu o discurso da nova era? O discurso da nova era é justamente esse. Você tem que achar a parte boa que está dentro de você. O problema é que não existe parte boa dentro de nós. É uma sociedade que fica sem resposta, sem chão, confusa. Por isso que eu disse na escola sabatina, sabe? Nós temos que nos marginalizar, senão nós não vamos conseguir pregar o Evangelho. Paulo se marginalizava constantemente. Na mesma carta a Coríntios ele falou assim, ó, eu fiz-me de judeus para com os judeus, eu fiz-me de gentios para os gentios, eu fiz-me de pobre para os pobres. Ele se marginalizava constantemente, porque ele estava levando a mensagem. A consciência da missão, a consciência de ser cristão. Você tem que tomar essa consciência. Satanás, ele conseguiu na nossa sociedade enquadrar Deus como um Deus do shopping center. Na loja que eu gosto, onde eu gosto, eu vou, entro e busco Ele. Fiquei pensando comigo, né? Pessoas dizem assim, eu gosto desse louvor, desse eu não gosto. Já pensou nisso? Você nunca refletiu nisso? Se o louvor é para Deus, como é que eu posso ter a audácia de falar assim, essa música eu gosto, essa eu não gosto? Já parou para pensar nisso?
esse sermão eu gostei, esse eu não gostei. Se vem da palavra de Deus, não tem como você gostar ou não gostar. É a palavra de Deus, a não ser que o sermão não venha da palavra de Deus. Eu gosto desse pregador, eu não gosto desse pregador. Já parou para pensar nisso? Vivemos uma cultura de consumo assustadora dentro da igreja. Dentro da igreja. Precisamos de uma reforma, sabe por quê? Porque no livro de Apocalipse diz assim: os mercadores da terra se prostituíram com a Babilônia. Os reis da terra se prostituíram também com a Babilônia. E aí vem um chamado: sai do meio disso aí. Mercadores, consumo, política. Por que que você adora a Deus e para que você adora a Deus? Por que que você está aqui hoje? Se Jesus Cristo não te atrair, Paulo diz, e foi essa a conclusão que ele chegou: se Jesus Cristo não te atrair, nada vale a pena. Nada. E essa foi a surpresa de Deus. Eu estou relendo o Desejado de Todas as Nações. Surpresa de Deus. O diabo é um ser tão egoísta que quando Jesus nasceu, ele não conseguia entender o que Deus queria fazer. Quando ele olhou aquela criança, ele sabia: essa criança é diferente das outras, mas ele não conseguia entender. Quando ele viu Jesus sendo batizado, o céu se abrindo e falando: tu és o meu filho amado, em ti me comprazo, o diabo não conseguia entender ainda a natureza de Cristo. Sabe por que o diabo não conseguia entender a natureza de Cristo? Porque ele era um egoísta. Não tinha como entender. A natureza de Cristo e a natureza do diabo é totalmente diferente. Ele não conseguia entender. Qual é a triste notícia que a Bíblia nos dá? A nossa natureza é muito mais semelhante à do diabo do que a de Deus. E há a necessidade de uma transformação de natureza que só o poder do Espírito Santo pode fazer. Amém, Senhor. E essa transformação precisa acontecer e deve acontecer para que você compreenda quem é Cristo. E se eu não compreendo quem é Cristo, como que eu adoro alguém que eu não compreendo? Como é que eu adoro alguém que eu não entendo? Satanás colocou uma sociedade consumista para desviar desse foco. É esse o foco. Eu devo adorar a Deus porque eu tenho que ser transformado à imagem e semelhança dele. E é ele que opera essa transformação. Para quê? Para que eu compreenda quem ele é, a fim de que eu possa adorá-lo. Para quê? Para levar, ser, não só levar, mas ser a mensagem para as pessoas lá fora. A igreja ia chegar na beirada do abismo e eu acredito que ela já chegou. É duro para a liderança, viu? Duro para a liderança. O louvor, muito bonito aqui, tem que ser participativo de toda a igreja. O pregar tem que ser participativo de toda a igreja. A igreja deveria abrir todos os dias, na minha opinião, porque deveria ter tantos ministérios que ocuparia esse espaço aqui, não só para o culto de manhã. Eu só estou fazendo uma reflexão aqui, tá? Não é crítica, mas é uma reflexão. Porque assim, pobre não passa fome só no Natal. Quem não tem casa dorme na rua todos os dias. E frio também não faz só em julho. Então eu percebo que algumas ações e atitudes é muito mais como uma válvula de escape para o nosso próprio ego do que para de fato honrar e glorificar a Deus. Isso me incomoda demais e tem me incomodado demais. Há uma carência
de enxergarmos as pessoas. Não estamos enxergando a Deus e não conseguimos enxergar os filhos de Deus. E aí nós viemos para a igreja para consumir e aliviar a nossa consciência, que está tudo certo. Há necessidade de uma profunda reflexão. Paulo é fantástico nesse ponto, porque quando a gente olha o tamanho do problema e quando a gente olha o tamanho do desafio, a gente vira e fala assim: não, mas o desafio é muito grande, eu não tenho capacidade para isso. E aí é assim que Paulo finaliza o texto. Mas é justamente isso. Deus procura aqueles que veem que não têm capacidade nenhuma, e são esses mesmos que vão transformar o mundo. Não interessa o dom que você tem, interessa a disponibilidade que você tem de representar Deus perante a sociedade. Amém. E transformar a sociedade. A responsabilidade, a consciência que você tem de primeiro transformar até o seu lar e depois transformar o redor. Eu penso comigo assim, com meus botões. A gente vai conversar aqui, não é sermão, não virou mais sermão não, viu? Sermão já acabou faz tempo. Toda igreja, na minha opinião, deveria ter uma ONG. Olha os contadores aí. Tem algum advogado aqui na igreja também ou não? Abra uma ONG. Se o capeta está fazendo um monte de coisa aí com ONG, por que a igreja não pode abrir uma ONG? Cada igreja ter uma ONG. É a minha visão. Já perceberam que os adolescentes saem da igreja e voltam com 27 anos, todo destroçado lá, cheio de cicatriz, o mundo arrebentou o cara? É assim. Será que a gente se preocupa com isso? Onde que eles estão indo e por que eles estão indo? Coisas para pensar. Nós somos uma igreja que estamos dentro de uma das maiores cidades do mundo. Já viu o centro cultural no Cachoeirinha ali? Quem conhece aquele centro cultural ali da juventude? Sabe por que a prefeitura faz isso? Porque a prefeitura estudou e descobriu que o adolescente, ele entra num ócio perigoso. Por isso que a gente perde os nossos adolescentes, viu? O adolescente entra num ócio. O que é o ócio? Cabeça vazia. Aí você já sabe o resto da frase. O adolescente entra num ócio que ele perde a noção de adoração. Estou falando já da linguagem teológica, tá? Porque não é as coisas que eu estudei é na linguagem sociológica. E aí a prefeitura descobriu o seguinte, que teria que fazer centros de oficinas para os adolescentes irem lá, porque senão o camarada vai para o tráfico, vai para a bandidagem. E aí ele criou centros onde o jovem pode desenvolver várias aptidões. A igreja não faz isso. Porque é uma igreja que preocupa-se em consumo, em Deus para mim, em Deus tocar no meu coração, ela não está vendo o que está acontecendo do lado dela. Quando você está preocupado contigo, você não consegue enxergar o que está acontecendo ao seu lado. A igreja, na minha visão, deveria ser aberta todos os dias, mas não com o pastor pregando ou o ancião pregando, não é nada disso. Atividades, serviço, encaixando as pessoas nos seus vários ministérios. Ministério não é só os 30 e poucos departamentos que a igreja tem. Comissão de nomeação é uma tortura, né? A gente fica tentando encaixar o quebra-cabeça lá e a gente nem se pergunta: será que tem esse ministério dentro da igreja? Por exemplo, uma igreja onde só tem idoso. Imagina uma igreja, de repente existe alguma no Brasil aí, só tem idoso. Aí o pessoal fica pensando qual será o nosso departamental jovem. A igreja tem que pensar nos ministérios. Qual a sua habilidade? O que Deus te deu? O que você gosta de fazer? Tem gente que trabalha lá de auxiliar de conservação de uma empresa,
mas ele gosta de pintar. Já é um talento. Por que não ensinar as pessoas a pintar? Verdade. Tem gente que trabalha de eletricista, mas gosta de ser encanador, pintor, mas o sustento vem da eletricidade, ele não gosta. Por que eu não posso sair desentupindo pia do povo aí? Sabe? Temos que quebrar essa cultura do consumo e ser uma cultura de serviço, de ser Cristo para as pessoas, transformar as pessoas com o poder de Deus. Deus transforma as pessoas, mas você sendo um instrumento. E você só vai fazer isso o dia que você começar a contemplar a cruz. Paulo diz aí. Porque não existe nenhum símbolo maior do que a cruz. Fica olhando para a cruz lá. Sua vida está com um problema? Olha para a cruz. A cruz é a resposta para tudo. Já parou para pensar nisso? Está difícil a sua vida? Olha para a cruz. Se você se sente injustiçado, alguém te ofendeu, você foi injustiçado, olha para a cruz. Você fica com dúvida de vez em quando se Deus te ama realmente ou não, olha para a cruz. Será que Deus vai me salvar por aquele pecado que eu gosto de cometer? Olha para a cruz. Vê como que Deus trata o pecado. A cruz, ela mostra o amor e a ira ao mesmo tempo. Por isso que foi o maior símbolo. E isso é sabedoria de Deus. Nem o diabo imaginava um negócio desse. Nunca, nunca. A cruz responde todas as suas necessidades. Amém, Senhor. Agora eu pergunto a você: Jesus já morreu ou ele vai morrer? Já morreu ou ele vai morrer? Ele já morreu, não morreu? Já ressuscitou também. Então você não busca Deus mais baseado nas suas necessidades, porque todas as necessidades ele já supriu. Amém, Senhor. E quanto mais eu tenho refletido isso, até as minhas orações têm mudado, viu? Porque eu começo a ajoelhar lá e eu falo assim, ó, Senhor, o que eu não sei nem mais orar, agora eu estou mudando até as minhas orações, porque se o Senhor sabe do que eu preciso, se o Senhor já supre todas as minhas necessidades, o sol nasceu hoje, quem nasceu? Quem orou? Quem antes de dormir ontem orou assim, Senhor, por favor, faça o sol nascer amanhã? Ninguém orou, né? Mas ele veio. Só se for usar roupa branca e ora assim. Alguma vez você já orou assim, ó, Senhor, olha, manda chuva lá no interior de São Paulo e sol para a planta germinar, o grão brotar e esse alimento vir para minha mesa? Ninguém ora assim. Você já percebeu que a gente ora por tudo aquilo que Deus já fez para nós? Jesus falou sobre isso aí. Jesus falou assim, olha, vocês ficam preocupados com comida, com bebida, com roupa, mas eu vou dizer um negócio a vocês, eu buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e todas essas coisas aí, ó, já está acrescentado. Jesus estava colocando o foco das pessoas na adoração. Você já parou para pensar nisso? Se você entrou aqui na igreja hoje para buscar algo, saiba você que Deus vira e fala para você assim, ó, eu não quero que você venha buscar algo, porque tudo que você precisa, eu já vou tomar conta. Amém. Eu quero que você vai levar algo. Você está entendendo? Quando Jesus começou a falar, ele introduziu que Paulo fala a palavra Abba, papaizinho, Jesus estava introduzindo justamente isso na cabeça das pessoas. Vocês ficam aí, ó, buscando a Deus, procurando algo, procurando sinal, procurando milagre, procurando libertação, e vocês apequenam Deus, e o pior de tudo, viu? Apequenam o problema. Você acha que o problema de saúde é verdadeiramente o seu problema?
Você acha que o problema de emprego realmente é o seu problema? E aí? Você acha que, seja lá qual for o problema que você está pensando aí, você pensa que realmente esse é o seu problema? Olha para a cruz, viu? Olha para a cruz. Porque foi lá que ele veio resolver o problema. A morte eterna. Esse é o problema. Esse é o problema. E até isso que já supriu. Amém, Senhor. Você precisa ter uma vida cristã feliz. Então, você precisa entender que Deus já supriu tudo. E isso é caminhar por uma fé e um cristianismo maduro, tremendamente. O que é a fé? O justo viverá pela fé. Paulo diz. Paulo está falando assim lá naquele contexto, viu? Apesar de todos os problemas que você passa, amigo, continua caminhando, porque Deus sabe de todas as coisas. Você não confessa Ele como seu Deus? Você não aceita Ele como seu Salvador? O grande problema é se você não aceita isso. Mas se você aceita, continua caminhando. Continua caminhando. Um relacionamento profundo e maduro com Deus é o que nós precisamos. Porque eu vou dizer um negócio para você, viu? Quando a marca da besta surgir por aí, aí nós vamos ser marginalizados. Você vai perder toda a sua estrutura, viu? Tudo aquilo que te deixa seguro, moradia, comida, bebida. Deus, o ser humano só precisa disso, você sabe disso, né? Por que o pessoal do morador de rua fica louco com o tempo? Porque eles perdem a necessidade mais básica do ser humano. O que o ser humano precisa? Ele precisa de alimentação física e proteção. Você só está seguro aí porque você tem roupa. Se você tivesse saído nu de casa, você se sentiria o quê? Inseguro. Você tem perspectiva de casa, de dormir numa casa, proteção. O ser humano precisa de proteção e de alimentação. Por que a gente calça os pés? Proteção. E Jesus falou exatamente disso. O meu Pai sabe do que vocês precisam. Ele sabe. Proteção e alimentação. Você não está vestido aí? Talvez você comeu de manhã. Eu não costumo comer de manhã porque quando eu vou pregar eu não como, para não atrapalhar. Mas se você já comeu, você já está protegido e já está alimentado, por isso você está seguro. Agora, por que ficar pensando em mais coisas? Entrega essas coisas na mão de Deus e caminha e passe então a servir os outros. Levar essa mensagem para as pessoas. Era isso que Jesus fazia. Só que Jesus é o nosso modelo extremo, radical. Que ele falou frases do tipo que eu me admiro, onde ele fala assim: as raposas têm os seus covis, os pássaros têm os seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Fantástico. Ele está falando assim, ó, eu não tenho proteção. Eu vim aqui para buscar aquele que vive sem proteção, um morador de rua. Eu vivo igual ele. Quando ele estava lá com a mulher samaritana, a frase fantástica de João, capítulo 3, capítulo 4, ele vira e fala: a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade daquele que me enviou. Fantástico. Você percebe os extremos que Cristo viveu? Nós não chegamos a 1/10 disso. E nós nos chamamos de cristãos. Quando sair da marca da besta, sabe qual é a novidade que nós teremos? Vamos viver igual Cristo. Perderemos a proteção
e perderemos o alimento. Por isso que serão poucos, viu? Que vão ficar em pé. Por isso que a Bíblia denomina esses aí de 144 mil, que é um número simbólico. Mas diz assim: seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá. Nós temos a nossa geração é de uma superficialidade do cristianismo. Precisamos aprofundar isso. Você precisa aprofundar. Eu preciso aprofundar. E vivermos um cristianismo maduro, ao ponto de chegar como Paulo lá em Romanos, uma das últimas cartas que ele escreveu. A última foi Timóteo. Mas ele diz assim, aquele hino famoso, né? Se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer vivamos ou morramos, somos do Senhor. E ponto final. Você deve estar preparado para isso. Você deve se preparar para isso. Ser um cristão maduro é estar disposto a viver nos extremos. Ser um cristão maduro é confiar totalmente em Deus e entender que Ele já supriu todas as suas necessidades, todas, em Cristo, todas. E aí você entende que Jesus é tudo para você. Você se agarra a Ele e passa a viver a vida que Ele viveu. Viver a vida que Ele viveu para as pessoas, mostrando que há saída para todas as pessoas. Que você entenda que a crucifixão de Cristo é tudo isso que eu falei, viu? Que você entenda que a entrega dele na cruz do Calvário é tudo isso aí. Lá na cruz foram supridas todas as necessidades. Portanto, não busque a Deus baseado nas suas necessidades, mas busque a Deus porque Ele é Deus. Busque a Deus, adore a Deus porque Ele é Deus, e leve essa mensagem para as pessoas. Viva a mensagem para as pessoas. Amém. E a sua vida vai ser para a honra e glória dele. Amém. Assim como deve ser. Amém. Vamos colocar em pé. Vamos cantar Cristo é tudo para mim.